Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num relato curto, bem pessoal mesmo, do Márcio Lima. O nome já diz muito. Era, com certeza, um lobisomem. Isso mesmo. E a história ela começa de um jeito quase cômico, né? Uma situação familiar, mas que descamba para algo bem arrepiante no final. Exato. E a nossa ideia aqui é explorar justamente essa virada. Como é que a percepção da situação muda tão rápido? O que foi que aconteceu ali? Quais os detalhes que fazem essa mudança, né? E o que essa conclusão final, essa afirmação do personagem, significa dentro da história? Bom, vamos lá. Imagina a cena. Fim de tarde, já escurecendo, o narrador, a mãe dele, uns primos, estão ali vendo um parente, o tio João, voltando para casa. E ele não tá normal, né? Não, ele parece em apuros, tá no meio do caminho, tipo, se debatendo, se contorcendo sozinho. Aí a primeira coisa que o narrador pensa de cara é, o tio bebeu de novo. Aquela explicação fácil, né? Que já devia ser conhecida da família, talvez, a explicação padrão para um comportamento estranho dele. Provavelmente. Mas aí, essa explicação começa a não fazer sentido, porque o tio João, ele sai do caminho e entra num matagal ali perto. E a descrição que o texto dá é de uma luta mesmo, né? Ele rolando no chão, se agarrando com alguma coisa que ninguém vê. Exatamente. E o mais impressionante, o ponto que realmente chama atenção de cara, é o silêncio. O narrador frisa isso. Não tem grunhido, não tem latido, não tem barulho de galho quebrando, nada. Nada. Só a imagem do tio lá naquela agonia física, rolando e despenteado, mas em silêncio absoluto. É tão bizarro que as crianças, os sobrinhos, acham graça. Começam a rir, rolam no chão de rir. E até a mãe do narrador no comecinho também dá uma risadinha, né? Sim, no início ela também acha engraçado. Mas esse silêncio, isso é fascinante. É o primeiro grande sinal de que tem algo muito estranho ali. Uma luta daquela intensidade visual sem nenhum som correspondente. Isso cria uma dissonância cognitiva muito forte, sabe? Com certeza. Quebra totalmente a expectativa. Você vê uma coisa, mas não ouve o que deveria acompanhar aquela imagem. E isso já planta dúvida sobre a tal embriaguez. Exato. E a reação da mãe do narrador, ela acompanha essa estranheza. O riso dela some rápido. O texto diz que ela empalidece, fica quieta. E fica mexendo os lábios como se estivesse rezando baixo. O narrador percebe nela um medo de outrora, tipo um medo antigo que ressurgiu ali naquele momento. Isso é um ponto-chave. Enquanto as crianças ainda estão na superficialidade, achando cômico, a mãe parece acessar uma outra camada de significado. Talvez uma memória, uma crença antiga, algo do folclore local, quem sabe? Pode ser. Algo que só ela, com mais experiência ou talvez por já ter ouvido histórias, consegue identificar ou sentir ali. E essa luta silenciosa, essa agonia, dura uns 4 minutos, o narrador estima. 4 minutos de tensão silenciosa. Nossa! O contraste entre o riso das crianças e o pavor da mãe deve ter sido intenso. Isso mostra como a interpretação do desconhecido pode variar tanto, né? Demais. E de repente, quebrando aquele silêncio todo, o tio João dá um grito alto. Aí todo mundo se cala na hora. Acabou a graça para todo mundo. A mãe se benze imediatamente. Uma reação bem instintiva, né? Sim. Aí o tio João para, olha fixo pro mato de onde ele saiu, como se estivesse esperando alguma coisa sair de lá também, sabe? E depois ele só vem na direção deles. Vem descendo a rua todo sujo de terra, folha grudada na roupa, no cabelo. E o narrador tem um pensamento interessante nesse momento, né? Um alívio meio inesperado. Ele pensa algo como, ufa, pelo menos ninguém de fora viu isso. Porque o tio era meio que um herói para as crianças. E aquela cena podia ser vista como uma fraqueza, né? Como se a imagem dele tivesse sido preservada por um instante. Uma preocupação com a reputação mesmo no meio daquele caos. Curioso. Mas aí vem o momento da verdade, né? O tio João chega perto deles e pergunta direto. Vocês viram? A pergunta que pairava no ar. Exato. Aí a mãe e o narrador respondem juntos. O quê? E é aí, nesse momento, que a história dá a grande virada. Ele ignora os outros, vai direto no narrador menino e se aproxima do ouvido dele.
E agora os detalhes que o narrador percebe são cruciais. São eles que vão desmontar de vez a primeira teoria. Perfeito. É exatamente isso. O narrador sente o hálito do tio. Quente, ele diz. Mas zero cheiro de álcool. Nada. 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 E ele nota os olhos do tio. Tinha um brilho muito intenso. O narrador até tenta dar uma explicação lógica na hora. Pensa que talvez fosse o reflexo da lua cheia que já estava subindo no céu. A lua cheia, um detalhe importante nesse contexto. Mas a falta do cheiro de álcool, isso é demolidor para a ideia da cachaça, né? Se não foi bebido, o que foi aquilo tudo no mato? Exato. Abre um vácuo na explicação racional. E aí, com esse hálito quente sem álcool, os olhos brilhando sobre a lua cheia, vem a frase. A frase que dá o título. Sussurrada no ouvido do menino com uma convicção que o narrador percebe como total. O tio João diz, era com certeza um lobisomem. Uau! Direto assim? E com essa frase, a narrativa mergulha de vez no inexplicável, né? A certeza na voz do tio, somada a esses detalhes sensoriais, sem álcool, olhos brilhantes, lua cheia, que contradizem a lógica inicial. Sim, joga tudo pro campo do folclore, do sobrenatural mesmo. Totalmente. E levanta aquela questão, né? Como é que a gente lida com a convicção de quem viveu algo assim? Principalmente quando essa convicção vem junto com detalhes que a gente não consegue explicar racionalmente. Pois é. Então, o percurso que a gente fez aqui foi de uma suspeita inicial, quase banal, de embriaguez. Sim, uma explicação cômoda. Para uma afirmação categórica, direta, de um encontro sobrenatural. E tudo sustentado por esses pequenos detalhes que minam a primeira ideia e apontam para outra direção completamente diferente. Uma virada de 180 graus em minutos. E fica essa reflexão, né? O que acontece quando a nossa explicação mais simples, mais lógica, é confrontada por evidências que vêm dos sentidos e pela certeza absoluta de quem passou pela experiência? É uma boa pergunta. Até onde a gente vai na nossa disposição para, sei lá, aceitar o inexplicável? Especialmente quando ele aparece assim, de repente, no dia a dia, vindo de alguém que a gente conhece. Fica a dúvida no ar sobre o que realmente se passou naquele matagal e como a interpretação do evento pode ser tão definitiva para quem viveu.